Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Pesares a mim sobrevém, mas firme é o meu andar. Porque falharia se tenho um abrigo que é Cristo e quer me guiar. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Vem, meu amigo, estende tua mão, segura na mão de Deus, pois só Ele almeja guiar-te, livrar-te. Por isso, meu Cristo morreu. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo está. Nunca estou só, em minha mão sustém. Foi a promessa de Jesus me guiar. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. Nunca estou só, Cristo se deu por mim. A Bíblia nos informa o fato mais importante que já se deu na Terra. Como foi o nascimento de Jesus Cristo. E interessante que, de uma maneira mental e intelectual, todos podem ter este conhecimento tão profundo, tão importante, de como foi o nascimento de Jesus. Como aconteceu aquilo? De que maneira Jesus veio ao mundo? Deus veio ao mundo em carne.
No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, verso 18, está escrito: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ouvintes, em poucas palavras nós podemos conseguir de Deus uma grande mensagem nesse instante. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então isto já explica tudo. Quem é o Pai de Jesus Cristo? De quem Maria concebeu? É claro, aquele é o Pai. Então o Pai é o Espírito Santo, porque ela concebeu do Espírito Santo. Agora, este conhecimento é muito importante, mas não vale nada até certo ponto para nós se ficar somente como um conhecimento histórico, apesar de ser um conhecimento sagrado, da história sagrada. Sim, isto deve ter um significado em nossa vida. A mulher na Bíblia representa a igreja. E Maria, por excelência, representa a igreja, na qual Deus se agradou em gerar o seu filho. Notemos que, quando Adão recebeu a Eva, ela já tinha uma semente no seu ventre, a semente da serpente. Deus disse à serpente: e a sua semente. Então Eva tinha a semente da serpente dentro de si quando foi recebida pelo seu marido. Mas, do outro lado, quando José recebeu a Maria, ela tinha a semente de Deus, a semente do Espírito Santo, que viria esmagar a cabeça da serpente. E isto é um conhecimento que muito vale para aqueles que querem de fato vencer a serpente, o inimigo das nossas almas. E por isto precisa de algo mais do que o conhecimento mental e intelectual disto. E isto somente Deus, o Espírito Santo, usando a sua palavra, pode fazer. Muito bem, amados. Vamos às Escrituras novamente. Se referindo a Maria, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, o que seria uma desgraça para aquela moça, a quem Deus escolhera para ser a portadora do seu filho, do corpo no qual Deus ia se manifestar. O Filho unigênito do Pai, que manifestaria o Pai aos homens, e faria com que os homens conhecessem o seu nome, estava no ventre de Maria. E José, como um homem justo, intentou no seu coração deixá-la secretamente, para não a infamar. Mas acontece que Deus sempre salva o justo de uma precipitação. E salvou a José. Então, o que aconteceu? Enquanto José estava projetando isto,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, meus ouvintes amados, a profundidade deste pensamento, desta meditação nesse instante. Às vezes, nós, sinceramente, estamos tomando atitudes que, se Deus não passa na nossa frente, não cruza o nosso caminho, nós continuamos, executamos aquele intento sincero, nós prosseguimos naquele caminho, sinceramente errados. Quantas pessoas têm cometido tal desventura? Porque elas não têm a graça de terem os seus caminhos cruzados por Deus. Notemos que José era justo, e o que ele intentara fazer estava correto, porquanto ele encontrou uma mulher grávida. Mas Deus não lhe permitiu cometer tal atitude. Ele arcou com a responsabilidade. Ele creu na mensagem de Deus e recebeu a Maria, mesmo contra a lei. Pela lei de Moisés ele não podia recebê-la, mas pela palavra do autor da lei ele a recebeu. Resultado: Deus trazia ao mundo, através do ventre de Maria, a maior obra prometida de Deus para o homem, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Nós devemos sempre meditar nas Escrituras, tirando exemplos para nós, nos colocando em tal condição. O natural sempre explica o espiritual. Não importa o quanto nós queiramos fazer para Deus, não importa o quanto nós queiramos atentar para o que é justo, segundo a nossa justiça, segundo o nosso próprio caráter, segundo a nossa própria moralidade, a nossa própria sinceridade. José estava num caminho deste, mas Deus se compadeceu dele. E Deus tem se compadecido de mim. Deus tem se compadecido de nós nesse instante, nesses dias em que estamos vivendo, cruzando o nosso caminho, quando nós estávamos intentando fazer uma coisa que para nós era justa, para nós era sincera. Nós estávamos procurando ganhar almas para Cristo, mas através de doutrinas que de maneira alguma não combinam com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que não combinam definitivamente com a palavra de Deus. Agora observem isto: José estava no mesmo intento, e se Deus nesse instante está cruzando o seu caminho, mandando você parar um pouquinho para escutar a sua voz, você então entenderá que, como Deus amou a José, também tem amado a você. Você não prosseguirá no intento de fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. Davi procurou fazer uma obra para Deus, buscando a arca da aliança, a arca do Senhor de volta para Israel. Mas sabem o que aconteceu? Ele não consultou ao profeta de Deus. Quantas pessoas estão tentando buscar Deus para os seus lares? Quantas pessoas estão lutando de uma forma ou de outra, agarradas na Bíblia Sagrada, em oração e lutando como Davi estava lutando, numa obra aparentemente justa,
sincera, mas elas não podem fazê-lo como Davi não pôde fazê-lo. É necessário que consultemos ao profeta de Deus, porque o profeta de Deus é a boca de Deus para revelar a palavra de Deus. Em todos os tempos foi assim. Natã estava parado ali. Davi tinha as escrituras. E naturalmente ele sabia que a arca pertencia a Israel. E mais do que isso, significava a sua libertação. Significava a presença de Deus. E isto é o que acontece com a maioria dos nossos ouvintes. Sabem que Deus é o que eles precisam. Sabem que a palavra de Deus é o que eles estão necessitados. Davi sabia disto, mas deixou o profeta de lado. Alguém pode dizer, estamos deixando algum profeta de lado e buscando a presença de Deus fora dos canais corretos? Sim, perfeitamente. Muitos por ignorância, mas depois de ouvirem esta mensagem, já não podem mais alegar ignorância. Porque a mensagem que nós vos anunciamos, anuncia a mensagem do profeta de Deus, que ele enviou, quando não a arca deverá retornar, mas sim Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja, mostrando que os nossos pecados foram cravados na cruz e foram apagados pelo seu sangue, e que nós estamos redimidos de uma vez por todas e aptos para subirmos com ele para a glória. Mas acontece o seguinte, que antes de tudo, a igreja deve conceber do Espírito Santo. Sabemos que Maria concebeu do Espírito Santo, e aquilo era o cumprimento da palavra de Deus. E por isso ela exclamou, com desejo na sua alma, com humildade no seu coração: cumpra em mim segundo a tua palavra. O que estava acontecendo com Maria, notemos isto, ia lhe causar escárnio. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser escarnecida, ela poderia ser desprezada pelo seu esposo, porque ela conceberia do Espírito Santo, e de uma maneira tão real quanto a qualquer mulher tem concebido, somente com uma diferença, que não seria através do sexo, só não seria através do meio natural. Agora a igreja tem que se despertar para isso, que conceber do Espírito Santo não pode ser através dos dogmas e dos credos organizados, criados pelos homens. Ela tem que conceber diretamente do Espírito Santo, que vivifica a sua palavra e, num sentido figurativo, faz com que a igreja fique grávida de Deus. O filho seja gerado dentro dela, para dar luz, para lhe dominar, embora ela sendo escarnecida pelo mundo, humilhada pelo mundo. A igreja não pode conceber uma coisa natural e produzir uma coisa espiritual, de maneira alguma. E se a igreja tem concebido uma coisa espiritual, ela produzirá frutos espirituais. Mas se ela tem concebido coisas naturais, pensamentos humanos, dogmas humanos, credos humanos, ela não poderá produzir outra coisa. Eva concebeu da serpente e por isso ela produziu um assassino. Mas Maria concebeu do Espírito Santo, por isso ela produziu o Salvador. Ela deu à luz a Deus, Deus encarnado, o Emanuel. Agora pense em você, igreja de hoje. O que é que você tem concebido? Você está grávida de quê? Está cheia de quê? De diversões mundanas,
de modas mundanas, de pensamentos mundanos, de credos humanos, de dogmas humanos. Você está cheia das coisas mundanas ou está cheia das coisas de Deus? Está cheia de fé, de virtude, de conhecimento celestial, de temperança, de paciência, de piedade, de amor fraternal? Maria estava cheia daquilo que ela concebeu. Você está cheio daquilo que você concebe no mundo? Moça, você está cheia, seu coração só pode estar cheio de vaidade se você está concebendo destas propagandas que vai lá dentro da sua casa, numa tela, numa revista. Mulher, de que está cheio o seu coração? Quais são as inspirações dos corações dos jovens desse dia? São inspirações do Espírito Santo? Maria estava cheia da graça do Espírito Santo. Vale a pena repetir. Por isso o seu fruto foi um fruto bendito. Foi um fruto sagrado. Foi um fruto santo. Foi um fruto do Espírito Santo. E se a igreja hoje estiver cheia da palavra de Deus, tiver concebido do Espírito Santo, o seu fruto tem que ser do Espírito Santo. Quando você ficou grávida de seu esposo, você produziu um fruto de seu esposo. O filho dele estava nos seus lombos, estava nele, foi transmitido para você, e você então deu à luz a este filho que estava no seu esposo. Assim também é a igreja. Foi para isto que, antes de tudo, Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, para purificar, fazer da igreja um ventre puro, imaculado, limpo de todos os pensamentos humanos. Deixa cair as escamas, como caíram as escamas dos olhos do então doutor Saulo de Tarso. Deixa o sangue de Jesus Cristo lavar a sua mente, lavar a sua alma, e você então conceberá do Espírito Santo.